Pessoal de Deus, povo lindo, amado, me perdoem mais uma vez porque eu estou atrasada de novo com o nosso estudo bíblico, mas vamos porque é o que a gente tem, né? Tá atrasado, mas tá aqui, graças a Deus. Então, nós vamos ler hoje Atos 14, graças a Deus, uhul! Chegamos na metade do livro de Atos, glória a Deus! E vamos chegar até o final, porque nós somos fortes e corajosos em Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor vê todas as coisas, perdoa os nossos pecados, nos ajuda, Deus, em todas as situações, os desafios da vida. Pai, sê conosco, Pai, sê com a nossa família. Pai, abençoa-nos com bênçãos sem medidas. Pai, livra-nos de todo mal. Deus, Tu és o nosso paizinho querido, amado, Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida. Senhor, nós cremos no Teu infinito poder, na Tua infinita misericórdia, no Teu infinito amor. Obrigado porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que o Senhor enviou o Teu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muito obrigada, Deus. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Nos ajuda a viver essa vida abundante em nome de Jesus. E sempre trazendo o Teu reino aqui para a terra. Então vamos ler, gente. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que creu uma grande multidão de judeus e de gregos. Contudo, os judeus que haviam se recusado a crer incitaram os gentios e envenenaram a mente deles contra os irmãos. A única forma de Satanás vencer as nossas batalhas é trabalhando na nossa mente. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Como que Deus realizava sinais e maravilhas, gente? Pelas mãos deles. Deus conta comigo, Deus conta com você. Precisamos estar na nossa melhor versão para a gente poder fazer a obra do Senhor. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus e outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quão grande inveja, né? Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e de Derbe e os seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Mesmo que eles fugiram, mesmo que veio essa situação, mesmo que Satanás se levantou contra eles, eles não pararam, eles não desistiam. A gente não vê a desistência no povo de Deus. Por que hoje nós desistimos, né? Às vezes acontece uma situação difícil e o primeiro pensamento é, vou deixar isso para lá, não compensa, né? Não, compensa sim, servir ao Senhor, fazer a vontade de Deus, mesmo quando existem oposições, mesmo que às vezes nós vamos ter que relocar, ir para outro lugar, né? Compensa, sempre compensa e sempre vai compensar. Vamos continuar. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Enquanto Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se. Por que Paulo falou para ele levante-se? Porque Paulo viu que ele tinha fé suficiente para ser curado. Eita glória! Deus conta com a nossa fé, amém? Para operar o milagre. Fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. Misericórdia. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele o portador da palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade,
porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Misericórdia, né, gente? Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas a vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Aleluia! Um Deus de verdade, enquanto eles estavam querendo fazer seres humanos serem deuses, né? E eles não gostam da resposta, gente, infelizmente, né? No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrando sua bondade, dando a vocês chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecessem sacrifícios. Então, as pessoas estão procurando coisas que elas possam ver, que elas possam tocar, né? E falar de um Deus invisível, muitas vezes não entra na concepção deles. Por mais que Deus seja o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, nosso Criador e Criador de todas as coisas que os homens estão procurando adorar, né? Não faz sentido, mas é assim. Então, alguns judeus chegaram a Antioquia e de Icônio e instigaram as multidões. Aí vem, né, os endemoniados. Mas Paulo também já fez isso, né? Então, ele entendia muito bem o que estava passando por trás dessa perseguição. Apesar de que o coração de Paulo não era inveja, né? O coração de Paulo era fazer a vontade de Deus, que ele achava que era certo. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, pregando as boas novas naquela cidade, e fizeram muitos discípulos. Pensa, gente, Paulo foi apedrejado a ponto deles pensarem que eles tinham o matado. Arrastaram ele para fora da cidade. Então ele estava detonado, totalmente machucado. Mas não importam o que fazem contra você, nem mesmo nessa situação. No dia seguinte, ele se levanta e parte, vai para outro lugar. As viagens antigamente não eram confortáveis como as viagens de hoje, né? Talvez eles caminharam todo esse caminho, apesar de que não fala, né? Se ele foi em um jumento, se ele foi em um cavalo, não fala. Só fala que ele foi. Mas mesmo assim, de qualquer forma, naquela época não existia transporte tão confortável como o de hoje. Não havia estradas sem buracos, asfaltadas como as de hoje, né? Então, mas eles foram e pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos, porque Deus honra, porque foi para isso que Deus os chamou. Então, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja e, com oração e jejum, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Então, gente, nesse mundo nós passaremos por aflições, né? Mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Assim ele fala. Então, os desafios que passam na nossa vida, né? É para nossa edificação. Então, se Deus permitiu, é porque vai nos edificar. Se Deus permitiu, vai edificar a igreja. Mas também vai depender de como nós vamos reagir. Se Paulo tivesse sido apedrejado aqui quase até a morte e ele ficasse se lamentando, o propósito daquela permissão de Deus não teria se cumprido e o nome de Deus não seria engrandecido, né? Então,
E a gente sempre tem escolhas, né? Acontece alguma coisa com a gente, ele poderia, gente. Ele estava detonado, porque com certeza, porque eles pensavam que eles tinham o matado e eles apedrejaram ele para matar e arrastaram ele depois para fora da cidade. Então, ele estava muito machucado. Ele poderia ficar ali lamentando, ele teria esse direito, entre aspas, né? Mas ele escolheu. Não, ele escolheu continuar. Ele escolheu dar o melhor dele. E ele escolheu engrandecer o nome de Deus. Amém? Por quê? Porque ele faz parte do reino. Então, com certeza, Deus deu para ele aqui uma cura milagrosa. Deus deu para ele uma força milagrosa. Porque na própria força dele, ele provavelmente não conseguiria. Amém? E eu creio que Deus está nos preparando também para viver os milagres e as maravilhas de Deus. E ver a força do Senhor, mesmo em meio às situações que a gente vai virar para trás e vai falar assim, eu não sei como eu tive força, né? Eu já tive algumas situações dessas na minha vida, eu falei, não sei como, foi só a mão de Deus mesmo que eu sobrevivi, foi só a mão de Deus que hoje eu estou aqui, né? Eu posso dizer Ebenezer. Eu tenho certeza que você também já tem algumas situações como esta, sempre traz essas vitórias à tua memória, né? Que foi o Senhor que te sustentou naqueles momentos. Foram difíceis no momento, foi desafiante, mas o nome de Deus é glorificado, né? Porque hoje você pode olhar para trás e ver a mão de Deus. Hoje você pode dar testemunhos que vai edificar outras vidas. E Deus vai operar muito mais. Então vamos continuar. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha. E tendo chegado à palavra em Perge, desceram a Atália. De Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Quando chegaram, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Amém e glória a Deus. Então, que a gente também possa fazer essa boa obra, pregar a palavra do Senhor, persistir na nossa vida, né? Que tudo que a gente persistir, ir além, deixar Deus operar, acreditar, amar, cumprir os mandamentos do Senhor, tudo que a gente fizer em obediência vai engrandecer o nome do Senhor e vai ser bom para nossas vidas, né? Em nome de Jesus. Então, beijos e ótimo dia.